Desde os tempos antigos, a humanidade encara o inexplicável. Deuses que descem do céu, fadas que raptam viajantes, anjos de luz, discos voadores. As histórias mudam, mas a estrutura permanece. Sempre há um encontro com o outro. Mas isso nunca foi o outro. Em 1917, em Fátima, 70.000 pessoas disseram ver o sol dançar. Uma senhora luminosa, luzes coloridas, um objeto que mergulha no céu. Chamaram de milagre. Décadas depois, em 1961, Betty e Bernie Hill relataram uma abdução. Seres de olhos negros, luz intensa, perda de tempo. Chamaram de extraterrestre. Mas, se retirarmos os rótulos, o que resta? Experiência, luz, alteração de consciência. Talvez o fenómeno não mude. Talvez mude apenas a linguagem que usamos para descrevê-lo. O astrónomo e pesquisador Jacques Vallée passou décadas analisando milhares de relatos. Ele não negou os eventos, mas recusou a explicação simples. Para ele, reduzir o fenómeno a visitantes de outro planeta era pequeno demais, porque o fenómeno é antigo demais. Em 840 d.C., o arcebispo Agobard descreveu camponeses que acreditavam em navios vindos das nuvens. No século XIX, pessoas relatavam dirigíveis com hélices e engenheiros pedindo óleo. Hoje, falamos de naves interdimensionais. Percebe o padrão? O fenómeno veste as roupas da época. E se não estivermos lidando com tecnologia, mas com algo que interage com a consciência? Vallée sugeriu algo radical. O fenómeno opera como um sistema de controle, não político, não militar, mas perceptivo. Ele atua em 3 níveis: no físico, luz, energia, radiação; no biológico, paralisia, mudanças de personalidade; no social, mitos, religiões, novas crenças. Cada onda de aparições reorganiza o imaginário coletivo. Não apenas o céu é tocado, a mente é tocada. Se o fenómeno assume a forma que conseguimos compreender, então talvez ele não esteja tentando se revelar. Talvez esteja testando os limites da nossa percepção. Ontem, anjos. Hoje, alienígenas. Amanhã, o quê? E se o fenómeno for um espelho? Um espelho que reflete o estágio da nossa consciência? Talvez a pergunta nunca tenha sido: eles existem? Mas sim, o que é realidade? Se diferentes culturas veem diferentes formas, então a experiência pode ser mais fundamental do que a interpretação. Talvez estejamos olhando para algo que sempre esteve aqui, algo que atravessa mitologia, religião e ciência, algo que nos força a expandir, não o telescópio, mas a mente, seja extraterrestre, interdimensional ou algo que ainda não sabemos nomear. Uma coisa parece constante: o fenómeno acompanha a humanidade, talvez porque faça parte dela. E se for assim, então o verdadeiro mistério não está no céu, está na consciência que observa o céu. O mistério continua, mas talvez ele esteja mais perto do que imaginamos. Imagine que está a observar uma formiga no jardim. A formiga não sabe que você existe. Você é apenas uma força da natureza, um obstáculo ou uma sombra. Agora, imagine que,
No momento em que decide observar a formiga através de uma lupa, a formiga para. Ela olha diretamente para a lente e ela começa a soltrar o seu nome na areia. Em Confrontos, Jacques Vallée apresenta-nos esta realidade perturbadora. O fenómeno não é algo que apenas acontece, é algo que responde. E a pergunta que nos tirou o sono é: quem é que está a segurar a lupa? No episódio anterior exploramos uma hipótese desconfortável. E se o fenómeno não for apenas algo que aparece no céu, mas algo que interage com a consciência humana? Mas há uma pergunta ainda mais perturbadora. O que acontece quando cientistas tentam confrontá-lo diretamente? E se a realidade responder? Aqui mudamos o foco do mito para o método. Vallée não era místico, era astrónomo, especialista em ciência de dados, trabalhou com sistemas computacionais avançados. Ele fez a pergunta correta. Se o fenómeno é real, por que não podemos medi-lo de forma consistente? E aqui começa o conflito. O fenómeno aparece, interage, deixa traços físicos, mas escapa à repetição experimental. Isso é profundamente anticientífico, ou talvez revele limites do próprio método científico. Nos casos investigados em confrontos, sistemas militares são desativados. Em bases nucleares, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mísseis foram desativados em sequência, por vezes segundos antes de objetos serem avistados sobre as instalações. Falhas sem explicação técnica. O fenómeno não só apareceu, como tocou no símbolo máximo do poder humano, e este desligou-se. A ciência depende de repetição, controle, isolamento de variáveis, mas e se estivermos diante de algo que não pode ser convocado sob demanda, não pode ser reproduzido e parece alterar o contexto onde surge? Isso coloca uma questão radical. Talvez o problema não seja o fenómeno. Talvez o problema seja o nosso modelo de realidade. Talvez estejamos a assistir a algo semelhante ao que aconteceu quando a física clássica encontrou a mecânica quântica. De repente, o ato de observar deixou de ser neutro. A realidade já não era um palco físico, mas algo que se moldava à interação com a consciência. E se o fenómeno UFO for o nosso experimento da dupla fenda? Um fenómeno que se comporta de forma diferente consoante quem olha e como se olha. Não foi o mundo que mudou, foi o modelo que se expandiu. E se o fenómeno estiver a forçar a próxima expansão? Não tecnológica, mas ontológica. Uma expansão sobre o que é real. Se o fenómeno reage, se interage, se influencia crenças e tecnologia, então talvez não estejamos apenas a observar algo externo. Talvez estejamos a interagir com um aspecto da própria estrutura da realidade. E se for assim, o próximo passo não é olhar mais longe no espaço, é olhar mais fundo na consciência. Se um rato de laboratório morde o cientista, isso é biologia. Mas se o rato começa a manipular o labirinto para observar a reação do cientista, isso é o quê? A investigação continua. No episódio anterior, confrontámo-nos com uma possibilidade inquietante. O fenómeno responde, reage, interage. Mas se responde a quem? Ou melhor, a quê? Talvez a resposta esteja no ponto onde a mente encontra a realidade. E se a consciência não for apenas observadora, mas parte do mecanismo? Não estamos a assistir a um evento físico, estamos a participar num processo. Ao longo de décadas, Vallée percebeu algo intrigante. Muitos encontros envolvem alteração de tempo percebido, paralisia, telepatia, experiências fora do corpo, mudanças permanentes na personalidade. Isto não é apenas físico, é experiencial. E o elemento comum é sempre o mesmo, a mente humana. Na física clássica, o observador não altera o fenómeno. Na física quântica, altera. O ato de observar influencia o resultado. E aqui surge uma hipótese delicada. E se o fenómeno operar num nível onde a consciência e a realidade não estão separadas? Não como duas coisas que interagem, mas como a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Não como magia, mas como estrutura profunda do universo.
Se a consciência participa do fenómeno, então talvez não estejamos perante visitas, mas interações. Talvez o fenómeno utilize arquétipos culturais, estruturas simbólicas, expectativas cognitivas, não para nos enganar, mas porque a mente é o canal de manifestação. Como se a realidade precisasse de uma interface, e essa interface fosse a consciência humana. Isto cria um problema enorme, porque a ciência tradicional separa sujeito, observador, objeto, fenómeno. Mas se o sujeito participa num fenómeno, essa separação começa a falhar. Provavelmente seja isso que torna o fenómeno tão evasivo. Não porque seja sobrenatural, mas porque exige um modelo mais amplo de realidade. Pode ser que o fenómeno não esteja aqui para provar a existência de alienígenas. Talvez esteja aqui para desafiar o nosso modelo de consciência. E se a consciência não emergir só do cérebro, mas for fundamental ao tecido da realidade? Então o fenómeno não é um visitante, é um ponto de contacto entre mente e cosmos. Se a consciência influencia a realidade e a realidade responde à consciência, então talvez o fenómeno não esteja no céu. Possivelmente esteja no espaço invisível entre o observador e o observado. E é aí que começa a próxima revolução científica. Vallée passou décadas a recolher dados, não para provar que os UFOs existem, mas para provar que a nossa definição de real é pequena demais. E no fim, a sua pergunta não era de onde vem, era o que a nossa mente tem a ver com isto? Começamos esta jornada olhando para luzes no céu. Depois vimos que o fenómeno atravessa culturas, vimos que ele desafia a ciência. E percebemos que não é apenas físico, envolve consciência. Agora resta a pergunta final. Se o fenómeno muda de forma, se reage, se influencia crenças, então o que está realmente por trás da máscara? Ao longo da história ele assumiu muitas formas, deuses que desciam dos céus, fadas e entidades do folclore, engenheiros aéreos misteriosos, alienígenas tecnológicos, contactos modernos. A superfície muda, o padrão permanece, o fenómeno não desaparece, transforma-se, adapta-se ao contexto cultural, como se utilizasse a linguagem simbólica de cada época. Jacques Vallée nunca afirmou que estamos perante visitantes extraterrestres. Ele propôs algo mais profundo, um sistema que interage com a cultura, alimenta mitos, gera movimentos espirituais, influencia percepções coletivas, uma inteligência que se alimenta da crença, não apenas no espaço físico, mas no espaço simbólico. Se o fenómeno utiliza símbolos, se fala através da linguagem cultural, então não é um simples acontecimento externo. É um agente dentro do sistema. Não surge ao acaso, surge no ponto de tensão, no momento histórico exato, como se participasse no processo humano, não apenas como espetáculo, mas como catalisador. E isso muda tudo. Em vez de tentar capturar o fenómeno, Vallée deslocou a pergunta de o que são OVNIs para o que é a realidade. E essa é uma pergunta infinitamente mais perigosa, porque implica que o erro não esteja no fenómeno, mas no modelo que usamos para descrevê-lo. O maior erro foi procurar visitantes. Nunca foi apenas sobre outros mundos. É sobre a estrutura invisível deste. O fenómeno não é uma anomalia, é um espelho que reage, um sistema onde a mente e a realidade se observam mutuamente. Um circuito onde o observador altera o observado e o observado altera o observador. Estamos diante de algo interativo, não puramente mecânico, mas cibernético. E quando a realidade se torna um sistema de feedback, a investigação deixa de ser externa, torna-se interna, e essa investigação não termina aqui.